Shalom, 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 meus caros irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós falamos ao vivo aqui de Ladinha, Minas Gerais, região da zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, e falamos aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, essa entidade de ensino teológico que desde 1992 está aqui nessa região disseminando o estudo da Palavra de Deus. Na verdade, o curso é teologia, mas nós estamos estudando a Bíblia. Essa Bíblia Deik, Bíblia de estudo, que desde 1963 está aí disponível para todos aqueles amantes do estudo da Palavra de Deus. Pastor e professor Ilmar Satemerik Heller Kaiser, eu sou alemão, filho, pentaneto de alemães que chegaram em 1837, sou diretor do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem convênio com o Tabernáculo, e ministramos as aulas do curso básico em 6 volumes de 6 matérias cada um. Ministramos curso intermediário com 18 matérias e o bacharelado livre com 12 matérias. Se quiser fazer curso superior, nós também somos polo da Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil, FACETEM. Nesses quase 30 anos, desde 92, nós temos ministrado aqui. Mais de 2.000 pessoas passaram por aqui e mais de 500 se formaram. Nós estamos hoje iniciando as aulas do curso de Teologia Básico, nível 2, livro número 2. A matéria chama Religiões Comparada 2. A comparação das religiões. É bem religiões, mas é denominações, Religiões seriam as grandes religiões, maometismo, hinduísmo, budismo, taoísmo, cristianismo. Então, vamos estudar hoje Testemunhas de Jeová. Evidentemente que é um assunto muito prolixo, muito profundo. Nós estaremos dando aqui só uma passada geral. E essa primeira aula vai falar sobre a biografia do fundador da seita, da religião, que é o senhor Charles Taze Russell. Ele era um camiseiro, lá das regiões aí de Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos. Pensilvânia, um dos estados americanos. Ele nasceu em 16 de fevereiro de 1852. Começou na igreja presbiteriana, depois passou pela congregacional, depois foi na adventista, e em 1872, 20 anos então, ele começou a reunir seu grupo de discípulos para estudar a Bíblia regularmente. E dizia conhecedor das línguas originais, principalmente o grego, mas era mentira. Teve uma questão depois, no futuro, quando foi solicitado no Tribunal de Justiça, mostrando algumas letras do alfabeto hebraico, do grego, o alfabeto, e ele não tinha condição de saber. Então, foi desmascarado no tribunal. Além do mais, também, ele só estudou até 14 anos. E se auto-intitulou pastor, porque dirigia aquele grupo de estudos, de adventistas, e aí passaram a afirmar que ele era pastor e ele pegou o título. Não fosse ordenado, não foi ordenado. Ele, então, começou a publicar alguns escritos com um tal de Barbour, e chamava o Arauto da Aurora, em 1876. Lembrando que ele nasceu em 1820 e 52, então em 72 ele começou a estudar a Bíblia, em 76 ele criou esses aí grupos de estudos, depois ficaram algum tempo com esse N.H. Barbour, mas logo depois dividiram-se porque não estava tendo discordância. Em 1879 ele casou-se e depois acabou se divorciando em 1913. Sempre ele afirmava que tinha uma paz muito grande no matrimônio, mas tinha várias ações contra ele, movidas pela sua esposa em diversos tribunais da época. Em 1879, ele começou a realizar publicações particulares que eram lidas e aceitas por seus seguidores. Aí começaram a espalhar a literatura mundo afora. Em 1891, quase antes de completar 30 anos, ele fez sua primeira viagem missionária ao exterior. E a partir daí as obras dele começaram a correr o mundo inteiro, e foi organizada então em 1879, voltando um pouquinho, a Sociedade Torre de Vigia para Bíblias e Tratados. Mas o ano que considera a fundação mesmo do russelismo, que era o primeiro nome da Testemunha de Jeová, é o ano de 1884. É o ano da fundação, quando se tornou pessoa jurídica, Em 1886, as obras foram publicadas em 6 grandes volumes, chamado Romper do Milênio. Depois, mais tarde, colocou-se mais um volume, acrescentou mais um, chamado Mistério Terminado, 1917, depois da morte dele,
porque ele veio a falecer em 1916, quando estava indo para o Texas. Então foi após a morte dele. A partir da organização então dos Juscelitas, começaram vários nomes que foram dados a essa denominação ou seita, essa religião. Primeiro chamaram de Aurora do Milênio. Depois, em 1909, chamou Associação do Púlpito do Povo. Depois teve nome de Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia, em 1914. Depois, Sociedade de Folhetos da Torre de Vigia, ou Sociedade de Bíblia e Tratados da Torre de Vigia. E, por fim, em 1931, que adotaram esse nome aí na convenção realizada em Columbus, o nome de Testemunha de Jeová. Em 1914, foi marcado o ano com essa frequentar na igreja adventista. Ele pegou essa ideia dos adventistas de marcar a volta para Cristo. E aí marcou para 1914, sendo que ele morreu em 1916, não é isso? E a guerra na Europa se instalou, na Primeira Guerra Mundial. Aí falaram que era a Batalha de Armagedon. Então, o russelismo já estava organizado nessa época, né? E a sua preservação englobava interesses não apenas religiosos, mas nesse tempo as publicações dele caíram 50%. Lembrando que a fundação oficial é 1884 e ele nasceu em 1852, né? 1852 e 1884. Tem 52, 62, 74, 32 anos depois, né? Ele acabou falecendo em 9 de novembro de 1916, quando ele ia fazer uma viagem para o Texas. Ele morreu, então, nessa época aí. E é preciso entender, então, que esses primeiros passos dele são esses passos que foram dados. Primeiro, mostrando que ele passou por algumas igrejas, né? Então, ele tinha algum conhecimento bíblico. E a história começa falando que ele se dedicou a estudar a Bíblia, fundou essa sociedade de estudo da Bíblia. E mais tarde, então, ele se desassocia desse companheiro que ele tinha, que era o Harbor, e começou a fazer os estudos individualmente. Ele foi criado presbiteriano, já falamos, né? E vamos ver mais o que podemos acrescentar sobre a biografia, então, desse senhor chamado Charles Tetzel Russell. Russelitas é esse nome aí que foi divulgado dele, né? Vamos ver aqui nas minhas anotações. Lembrando que a ideia principal dele veio lá do concílio de Niceia, quando esse bispo Ário, né, natural de Alexandria, negava a Trindade. Uma das doutrinas que eles vão negar é a Trindade. Então, os fundamentos principais deles estão em cima disso aí. Ele dizia conhecedor dos originais, mas já viram que era mentira, né? Ele não tinha esse conhecimento. E também nós ficamos sabendo que ele acabou falecendo em 1916, não é isso? 1912, não, 16 mesmo, 9 de novembro de 1916. Então, assim, a biografia dele sucinta é essa daqui. Nós vamos depois passar para um outro. Ele faleceu e o sucessor dele era um ex-advogado deles, da seita já criada, que vai dar continuidade, então, a essa seita chamada Testemunha de Jeová. Vamos ficando por aí com a nossa aula inicial, que fala da biografia do fundador, que é o senhor Charles Tetzel Russell. Um abraço, tchau, tchau.